De volta com o Educador em Entrevista, vamos falar um pouquinho aqui com a Larissa Azevedo, professora de Educação Física da Escola de Educação Especializada da APAE de Batatais. Larissa, gratidão pela participação conosco, boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui e agradeço o convite. Bom, a gente passou aí, né, pelos Jogos Paralímpicos, não é? Sim. A melhor participação do Brasil, né, na história dos Jogos, e a gente percebe de fato como o país vem crescendo, né, nos Jogos e quantos talentos nós temos surpreendentes. Surpreendentes e às vezes sem apoio, né? Sim. Indo mais na vontade do que às vezes no apoio financeiro e batendo recordes e trazendo orgulho, né? Exatamente, né? E a gente ainda ficou ali coladinho com os Países Baixos, né? 2 medalhas Faltou de diferença pouquinho. só. Né? Já era a meta do Brasil ficar entre os 5 primeiros, mas quase surpreendeu aí, ficou melhor ainda. Quando a gente pensa no quadro geral de medalhas, né? A gente teve 89 e os Países Baixos 56. Sim. Né? Num quadro geral a gente ainda ganhou muitas medalhas, né? Exato. 23 só de ouro, batendo um recorde, foi surpreendente. Exato. Muito legal. Também é bacana a gente falar, né, do trabalho desenvolvido aqui, né? Sim. Você me contava aqui durante o intervalo justamente isso, né? As ações que a gente tem na APAE e a rotina esportiva, né, com as APAEs da região, com outras atividades, sempre proporcionando acesso ao esporte. Isso. Dentro do nosso Conselho Automogiana, né, onde fazem parte 21 APAEs, todo ano a gente fecha um calendário, logo em fevereiro, de pelo menos uma atividade esportiva, seja ela futsal, futebol, vôlei adaptado, dama, dominó, atletismo. Pelo menos uma vez por mês a gente tem uma atividade esportiva durante todo o ano. Então, são pelo menos 12 atividades esportivas que os alunos e os atletas têm oportunidade de vivenciar, participar. Né? E além da viagem, né, que para eles também é a socialização, sair da própria APAE, interagir com outros ambientes, outras pessoas, é muito rico também, né? E é bacana justamente isso, né? Porque se vê os talentos aí que a gente tem, né? Sim. Se encontram outros talentos das outras unidades aqui da região. E entender também o processo de cada um na prática esportiva, né? Exato. Também tem muito disso. A gente tenta trabalhar de forma individual, mas no coletivo, né? Então, olhar para a necessidade de cada um, pelas habilidades que cada um consegue desenvolver, o que tem para aprimorar na técnica ou melhorar, né? E através disso, desses eventos esportivos, também colocarem eles nesse lugar de competição, para ver como que eles vão sobressair nessa parte de postura, comportamento, psicologicamente, lidar com esses desafios, né? Então, é um trabalho global, assim, né? A gente trabalha a parte técnica do esporte, mas através do esporte a gente trabalha muitas outras coisas. Exato. E a própria prática das modalidades, a gente, acho que os Jogos Paralímpicos dão uma visão muito bacana a respeito disso, que é em cada modalidade você tem uma fração grande de subcategorias. Exatamente. Né, de acordo com o perfil de cada grupo de atletas. Isso. As divisões, né, de classes, né, na Paralimpíada traz exatamente isso. As pessoas entendem, a maioria, como se fosse classificar a deficiência, mas não, ali eles estão classificando as potencialidades, sim, as habilidades. Então, eles são divididos por habilidades e não por deficiência. Então, é o que cada um consegue desempenhar e não o que deixa de fazer. Então, isso é a melhor parte da Paralimpíada, né? Mostrar que todos, de todas as formas, ou pelo menos de alguma forma, consegue se movimentar, consegue se manter ativo. Não necessariamente vai ser um atleta, mas dentro da sua individualidade pode sim fazer a prática esportiva de forma adaptada. Exato. E dependendo da individualidade, conseguir resultados até maiores do que o Pode até o se atleta surpreender, clássico. exatamente. A gente tem vários atletas nessa Paralimpíadas que surpreendeu de forma muito positiva, né? O Gabrielzinho na natação, a Carol na natação. Tem atletas não só brasileiros, teve uma atleta com deficiência grávida que ganhou medalha de ouro. Então, isso mostra que todos
tem condições de sim praticar uma atividade física de forma saudável e trazer benefícios para a vida, né? A gente falando de adaptação no último bloco, Sim. não é? A gente até conversava aqui no intervalo, por exemplo, o futebol para cegos, não é? Que o som é fundamental, né? A bola tem um guizo Sim. e através disso que se localiza, mas ao mesmo tempo muda até a estrutura total do jogo, porque a torcida tem que ficar em silêncio, né? Então a gente via aí as pessoas fazendo ola em silêncio. Isso. É interessante que a atmosfera do jogo muda, né? A gente está acostumado com o estádio lotado, torcida cantando. Chega num jogo de futebol para cego, é como se fosse um jogo de tênis, né? Você só comemora a hora que a bola entra. De resto, Exatamente. todo mundo tem que assistir no silêncio total, porque é através do guizo e do guia, né, do gol, que os atletas conseguem saber a direção que eles têm que chutar a bola, né? Então precisa dessa colaboração também de quem está torcendo, né? Exatamente. E é bacana ver isso, né? O quanto as próprias adaptações foram evoluindo, né? em cada grupo esportivo e o quanto o rendimento foi melhorando também. Quando a gente pensa na evolução de recordes e de atividades nos esportes tradicionais e nos adaptados, a gente percebe que os adaptados têm uma curva de rendimento muito maior. A gente parar para pensar como surgiu a Paralimpíada, né? O desporto paralímpico, que foi antigamente chamado de paraolímpico, veio através das pessoas que voltaram da guerra, né? Com alguma mutilação, né? Que era assim que eles chamavam, ou com uma deficiência física. Então eles eram soldados que precisavam se sentir útil de alguma forma. Então, através dessa rede de apoio médica que surgiu esse desporto. Então, de lá para cá, né, da década de 40 aí, né, final da década de 40, muitas coisas foram se profissionalizando, foi tendo essa visão do que realmente precisava ser feito para o desempenho dos atletas realmente ser completo dentro da sua complexidade, né? Então, igual você ressaltou, a curva de desempenho do paratleta está muito ligado com as pessoas que olham esse esporte como algo importante, que precisa sim das adaptações para que todos consigam render de forma máxima, né? Porque um atleta ele tem que chegar no máximo, né? Ele tem que dar 100% todas as vezes que ele está na competição. Exatamente. Né? Então, não é fácil, né? Você se manter em alto nível, ganhar medalha paralímpica e depois pular na piscina de novo, que é o caso do Gabrielzinho, voltar com 3 medalhas e todas as suas provas ser 100%, não pode ter erro, né? Então, essas adaptações surgiram para que isso pudesse ser visto por todos, né? Exato. E justamente isso, né? O quanto os estudos envolvendo aí o esporte têm também evoluído. Se fala muito, eu vi o atleta chinês da natação também, né? Que tem todo um conceito de hidrodinâmica, né? E que usar bolha de ar para reduzir o impacto, né? Então, uma série de coisas, não é que a gente fala, nossa, o quanto isso está evoluído, se entende, e o quanto também da qualidade de vida que esses atletas passaram a ganhar depois que começaram a praticar. Sem dúvida, Luciano. Eu acho que tem uma junção dessa parte fisiológica, né, desse estudo fisiológico, através de médicos, fisiologistas, preparadores físicos, que tem que estudar o seu atleta na sua individualidade. Não pode pegar uma receita de bolo pronta, porque às vezes para aquele atleta, aquilo que ele tem pronto não vai funcionar. Você tem que adaptar o treino todo, todas as vezes. E trazer isso para a realidade do Brasil, a gente sabe quantas cidades às vezes não têm uma estrutura para lidar com atletas sem deficiência. Imagina um atleta com deficiência que requer mais essa atenção. Então, esse rendimento, esse individualismo é muito do dia a dia, né? Dessa observação profissional e o feedback do atleta também, ó, aqui não está funcionando.
provas na natação que, dependendo da saída, né, o atleta sai, às vezes, segurando a toalha pela boca, para fazer o nado costa, né, porque não tem os membros superiores. Então, são adaptações do dia a dia e o que vai dar certo para aquela pessoa, né? Exato. Exato. E também é bonito de ver, né, a questão desse encontro, né, com os atletas. As Olimpíadas já têm esse papel, né, de quebrar barreiras geográficas. A gente vê países aí que estão em guerra há décadas, que lá, né, os atletas interagem, etc. Mas superar, né, as barreiras de qualquer deficiência, né, dentro do esporte olímpico também é um sinônimo aí, de fato, do que o esporte pode proporcionar para a pessoa. Sem dúvida. E tem uma questão até grande disso também, que é pensar na pessoa com deficiência em casa, que não é um atleta, se ver representado ali através do atleta paralímpico, né? Como a gente precisa de representações de todas as formas, em todos os âmbitos profissionais, a pessoa com deficiência também se reconhecer num atleta e saber que ele tem sim essa condição de ser mais do que os outros acham que ele pode ser. Isso é muito importante, essa visibilidade, esse momento de realmente parabenizar as pessoas que se dedicam a formar pessoas com deficiência, grandes atletas. Sim. E, de fato, é uma rotina, é dedicação constante, como todo esporte. Eu acho que é bom a gente destacar isso, não é? É lógico que qualquer rotina esportiva, você vai ter lá 0,1% que, de fato, vai se profissionalizar e que vai ter destaque, né? O restante vai encarar o esporte como lazer, mas a gente vê o quanto muda a qualidade de vida das pessoas, ter o acesso. Então, acho que é por isso que é também muito bacana o trabalho que vocês realizam aqui na PAI. A gente igual a gente estava conversando até no intervalo, através do esporte a gente consegue trabalhar o ser humano num todo. Tem gente que precisa de atenção e concentração, então através do dummy dominó você consegue trabalhar esse momento com o aluno. No meu caso, né, meu aluno, o nosso aluno lá da PAI, através de um jogo de mesa, ele está aprendendo um jogo, mas ele também está aprendendo sobre se comportar, ter esse tempo de concentração, esse foco de aprendizagem. E que isso pode acarretar durante o seu dia a dia de outras formas. A paciência para almoçar melhor, se concentrar na hora de fazer uma atividade pedagógica. Então, a gente usa o caminho do esporte como um meio, né? Igual a gente estava conversando, temos destaque sim, temos alunos atletas sim, com potencialidades, mas esse não é o grande objetivo. O objetivo é fazer com que eles tenham, através dessa vivência esportiva, uma socialização e um aprendizado para poder ter mais autonomia e independência na vida deles, além de a PAI, né? Sem dúvida. O que a gente espera é isso, né? Que esse que tem o destaque, né, possa ser encaminhado a centro de referência, tenha incentivo, financiamento, recursos para desenvolver ainda mais. E aqueles que não têm, que fazem por lazer, que gostam da atividade, que a gente consiga, né, cada vez mais propiciar isso e usar o esporte também como uma ferramenta de inclusão, já que a gente está no Setembro Verde aí falando disso. Nós estamos no Setembro Verde, inclusive eu quero convidar a população, se você me permite. Dia 17 vamos ter um evento esportivo aqui no Marinheirão, né? E é sim para os alunos da PAI, mas também é para todas as pessoas que tiverem disponibilidade. Acredito que vai ser a partir das 9 horas da manhã e das 14 horas no período da tarde, no mesmo dia 17. Então, todo mundo que puder e quiser participar está convidado para juntar-se a nós nessa manhã, nesse dia de atividades esportivas adaptadas, e todos vão poder vivenciar, de certa forma, um pouco do esporte adaptado, né? Dia 17, terça-feira aí, né, curtindo essas atividades. Isso.
Larissa, só tenho que agradecer em seu nome e parabenizar todos os atletas, não é? E a todos que se envolvem nessas ações. Esperar realmente que cada vez mais a gente tenha a rotina dessas práticas e conte sempre aqui com o espaço do programa para divulgá-las. Mais uma vez agradeço a oportunidade e agradeço poder estar aqui e sempre falando da minha profissão, que eu tenho muito orgulho.